A apropriação indébita também é um delito contra o patrimônio que se distingue do roubo e do furto de maneira mais simples pelo momento em que é feita a tradição da coisa alheia móvel apropriada. Enquanto no roubo e no furto existe uma subtração e na extorsão existe um constrangimento, existe na apropriação indébita uma característica que a distingue dos demais delitos, que é o fato de que a coisa apropriada já se encontra em poder do agente. O artigo 168 descreve o delito de apropriação indébita nos seguintes termos: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Ou seja, a apropriação acontece posteriormente à posse que já era tida pelo autor do fato. O momento consumativo do delito, então, é quando a apropriação se consuma, e aí efetivamente é o momento em que a coisa alheia é feita sua, efetivamente, e não no momento em que é feita a tradição da coisa. A pena, dada pelo delito de apropriação indébita na modalidade simples, é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Muito importante a caracterização desse delito em distinção aos demais, porque de fato o verbo apropriar-se, ele vem no contexto de tornar seu o que é alheio, mas nesse contexto do artigo 168, coisa que já estava em poder do agente. O parágrafo 1º e os seus incisos vão dar causas de aumento de pena específicas desse delito. A saber, parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa 1. Em depósito necessário. 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. E 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Ou seja, essas são formas majoradas do delito de apropriação indébita que se referem a condições específicas em razão da qual a coisa chegou ao poder do agente. Ou seja, no caso do inciso 1, quando há o depósito necessário, o agente fica efetivamente qualificado aqui como alguém que tinha posse, por exemplo, de um equipamento de trabalho sem o qual não poderia desempenhar sua profissão, mas não o devolve, por exemplo, ao fim do contrato, alegando a perda ou por qualquer outra razão, mantendo-se em silêncio, fazendo sua coisa alheia. Nesse caso, o depósito necessário, ele é aquele que vai efetivamente ser fundamental a uma condição tal do agente em que ele não deveria, de outra maneira, receber a coisa, senão porque era imperativo que ele a recebesse. Por outro lado, o inciso 2 faz referência a condições específicas judiciais, ou seja, a qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Para a classificação do delito na sua forma majorada pelo inciso 2, nós teríamos que estar diante de uma modalidade em que efetivamente houvesse uma qualificação do agente em processo judicial ou por qualquer situação de direito, dada por essa qualidade inequívoca do agente descrita no inciso 2º. Nesse caso, o agente não poderia, por qualquer razão, ser visto como um síndico ad hoc ou um síndico informal, mas efetivamente como um síndico eleito por uma assembleia de condomínio, por exemplo. É muito comum que a gente veja hoje em dia nos contratos de locação imobiliária a figura de um facilitador que é eleito informalmente para tratar dos assuntos dos condôminos com a imobiliária. Nesse caso, a gente não está falando da figura do síndico, propriamente dito, que deve ser eleito em assembleia na forma da lei dos estatutos do condomínio. Agora, por outro lado, nós temos que o inciso 3, ele vai fazer uma menção específica do emprego, do ofício ou da profissão. Ou seja, aqui pressupõe-se uma circunstância tal como, por exemplo, a apropriação de títulos por parte de alguém que teria a condição de administrador, e aí nessa situação obtivesse esses títulos nessa condição e por alguma razão não os devolvesse, ou por alguma razão os ocultasse em proveito próprio, ou, por exemplo, quando estivesse efetivamente numa relação de emprego. Porém, essa relação de emprego, ela não necessariamente deve ser dada como um emprego formal, mas pode ser também efetivamente na forma de um exercício profissional autônomo. Importante salientar que certas distinções precisam ser feitas com relação ao crime de furto, sobretudo quando nós estamos falando do furto do caixa do supermercado ou do caixa da loja. É muito comum que a gente atribua, por exemplo, o desfalque que alguém faça do caixa a uma condição de furto, muitas vezes qualificando o delito como furto continuado. Mas pode ser que a situação de fato enseje que a coisa esteja na posse
ou detenção do agente. Ou seja, não é necessário somente a posse por tempo duradouro, mas a mera detenção da coisa pode efetivamente qualificar o delito da apropriação indébita. Daí que muitas vezes esse crime do desfalque no caixa, né, da pessoa que vai efetivamente praticar ali um crime retirando o dinheiro do caixa da loja onde trabalha, ou por qualquer razão no seu local de trabalho, em que efetivamente o que nós não vamos ter não vai ser a modalidade da subtração, mas a apropriação de coisas de que já tem a posse. De novo aqui, a marca do delito do artigo 168 é a forma e o momento em que é feita a tradição da coisa, e não efetivamente o momento em que ela é deduzida do patrimônio da vítima. Efetivamente, nesses casos, o que nós temos é efetivamente o crime de apropriação indébita majorada, independente do que possa parecer no primeiro momento ou no senso comum, em que as pessoas vão fazer uma referência ao crime de furto. Nesse caso, o crime de furto ele vai ficar afastado por quê? Porque a subtração da coisa alheia móvel, ela se deu num contexto em que o agente já tinha a detenção dessa coisa. Era algo que estava em seu poder o tempo todo. E aí, efetivamente, a modalidade mais apropriada, o nome injúria apropriado, efetivamente aquele que descreve a apropriação indébita majorada na forma do emprego, ofício ou profissão, ou seja, do inciso 3. Esse delito, ele se afasta um pouco da nossa noção de crime, porque muitas vezes as pessoas elas não deixam muito clara o momento da apropriação. É muito comum, por exemplo, que alguém que peça um livro emprestado, mas nunca o devolva, possa efetivamente incorrer no crime de apropriação indébita. Muito comum, inclusive, haja visto esses espaços vazios, muitas vezes, que aparecem nas nossas estantes, trazendo grande sofrimento para os proprietários de livros. Parece que o livro se tornou, de alguma maneira, algo como uma caneta Bic ou um isqueiro, né? Uma coisa fungível. Mas, efetivamente, o que nós temos aqui é que vai realmente determinar a intenção de apropriar-se. O mero esquecimento, nesse caso, não poderia figurar na modalidade apropriativa. Até porque nós não temos apropriação culposa. Nós temos aqui que esse crime ele somente admite a modalidade dolosa, razão pela qual, por força do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, inciso 2, parágrafo único, na verdade, artigo 18, parágrafo único do Código Penal, esse crime não poderia ser considerado na modalidade